Dia 16. Escravos e príncipes. Talvez poucas pessoas tenham sofrido o tipo de rejeição que José sofreu quando foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Sua história está em Gênesis 37 a 47 e é uma das histórias mais bonitas da Bíblia sobre rejeição, perdão e o cuidado de Deus. Tudo começou quando Deus permitiu que José tivesse sonhos aos 17 anos. Ao contar seus sonhos aos seus irmãos mais velhos, todos ficaram com raiva de José e com ciúmes por ele ser mais amado por seu pai. Acontece que Jacó, seu pai, havia tido os 10 filhos com esposas que ele não amava, enquanto que José e Benjamim, o caçula com Raquel, a mulher que realmente amava. Por isso, ele amava mais José e Benjamim do que os outros filhos. Os sonhos que José teve sempre davam a entender que um dia seus irmãos e pai se curvariam diante dele. Daí a raiva maior de seus irmãos por ele. Por isso, um dia decidiram matá-lo. Ao prendê-lo em uma certa ocasião, quando foi visitá-los no campo, pois eram pastores de ovelhas, conversaram entre si e mudaram de ideia. Decidiram vendê-lo como escravo para um grupo de ismaelitas que passava por ali, viajando para o Egito. E assim José foi para o Egito. Seus irmãos inventaram uma mentira ao seu pai, dizendo que José havia sido morto por animais selvagens. José, no Egito, foi comprado por um homem chamado Potifar. Ali trabalhou e foi abençoado por Deus. Aos poucos, Potifar percebeu que ele era um rapaz íntegro e logo o colocou como mordomo em sua casa. A esposa de Potifar viu que José era bonito e começou a tentá-lo para ter relações com ele. Mas José sempre a rejeitava, dizendo que jamais faria aquilo com seu senhor e muito menos pecaria contra Deus. Um dia, ao chegar na casa de Potifar, ela estava vazia. Apenas a esposa estava ali, que o agarrou tentando levá-lo para a cama. Ele fugiu, deixando suas vestes nas mãos dela. Ela, com raiva, chamou os servos, dizendo que havia sido ele quem tentara agarrá-la. Por isso, José foi preso, enviado para a prisão, por causa desta mulher. Rejeitado pelos irmãos e agora injustiçado por sua patroa,
a vida de José parecia ir de mal a pior. Muitas vezes nos perguntamos: onde está Deus quando as coisas ruins acontecem conosco? Mas José não criticou Deus nem murmurou. Ele confiava em sua proteção. Assim como na casa de Potifar, ele havia dado o seu melhor como servo. Na cadeia, daria o seu melhor como preso. Foi assim que se tornou um preso respeitado, tendo o favor do carcereiro e de todos dali. No cárcere, José conheceu o copeiro e o padeiro de Faraó, lançados ali naqueles dias. Numa noite, os dois tiveram sonhos, e depois de contarem o que sonharam, José os interpretou. Em 3 dias, Faraó chamaria o copeiro de volta para o trabalho e mandaria matar o padeiro. 3 dias depois, estas coisas aconteceram. O copeiro se esqueceu de José e ele ainda ficou ali por mais 2 anos. Um dia, o próprio Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretá-los. O copeiro então lembrou-se de José na prisão e falou a seu respeito para o Faraó. Mandaram chamar José, trocaram suas roupas, fizeram sua barba e ele se apresentou diante do rei. Após ouvir seus sonhos, José os interpretou corretamente, trazendo a grande alegria ao coração do Faraó. 7 anos de fartura estavam para começar, e depois 7 anos de fome viriam. Faraó então decide colocar José como governador sobre todo o Egito. Apenas o próprio Faraó estaria acima de José. Assim, José passou de escravo para presidiário e de presidiário a governador do Egito. O caminho que Deus nos leva a caminhar, muitas vezes, é tortuoso, difícil e dolorido. Mas quando confiamos no Senhor, sabemos que no final resultará em vida e bênção para nós e todos ao nosso redor. Depois dos 7 anos de fartura, começaram os 7 anos de fome. Com isso, a família de José também passou a ter necessidades. Ficaram sabendo que no Egito havia comida. Por isso, Jacó enviou seus 10 filhos para comprar comida ali. Quando José os viu, eles não o reconheceram, mas ele os reconheceu. Ao se encontrar com eles, todos se curvaram diante dele, pois era o governador. E então se lembrou do sonho que teve quando era ainda adolescente. José estava ferido por seus irmãos. Talvez, por isso, tenha tentado se vingar deles de alguma maneira.
José os acusou de serem espiões, buscando descobrir falhas no Egito para depois invadirem. Ele sabia que não eram espiões, mas ele estava irado. Prendeu um dos irmãos e o colocou na cadeia. E depois mandou seus irmãos de volta para casa para trazerem o irmão mais novo, Benjamim, para provarem ser quem realmente diziam ser. José não precisava ter feito aquilo, mas seu coração ferido o levou a fazer. Seus irmãos demoraram para voltar, pois pensavam que ele os prenderia junto com o mais novo. Mas como a fome apertava mais e mais, decidiram ir. Ao chegarem no Egito novamente, José os chamou para comer em sua casa. Ali, ele reviu seu irmão mais novo, Benjamim, e foi para um cômodo separado chorar. José então montou uma estratégia de vingança. Quando seus irmãos estavam voltando com os seus sacos de comida, mandou alguém colocar seu copo de prata nas coisas de seu irmão Benjamim. Depois foi até eles, acusando-os de roubo. Seus irmãos negaram tudo e disseram que se fosse encontrado alguma coisa nas coisas de alguém, esta pessoa seria escravo de José. Ao abrirem os sacos de comida, acharam o copo nas coisas de Benjamim, e todos se desesperaram. Sabiam que Jacó, seu pai, não suportaria perder Benjamim. Por isso, Judá, seu irmão, começou a pedir para que José deixasse ir Benjamim, oferecendo-se para ser seu escravo no seu lugar. José não se conteve e mandou os seus servos saírem, deixando apenas ele e seus irmãos. Foi ali que se revelou a eles. Chorando muito alto, declarou que ele era José, seu irmão, e que não deveriam se entristecer pelo que havia ocorrido. Seu choro foi tão alto que até na casa de Faraó foi ouvido. José então disse algo a eles que é uma das lições mais preciosas desta história toda. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Gênesis, capítulo 45, versos de 5 a 8. Ainda que José tenha tentado se vingar de seus irmãos, ele se arrepende e se revela a eles. E ainda declara que, na verdade, era Deus quem estava no controle sobre todas as coisas. Deus permitiu que José fosse vendido como escravo, para que agora pudesse proteger sua família da grande fome. José percebeu a soberania de Deus e o seu cuidado,
em todos os detalhes. Ele não podia deixar de perdoar seus irmãos, sabendo que Deus havia usado suas feridas e dores justamente para promover a salvação deles. Paulo fala sobre isso também. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos, capítulo 8, verso 28. Se sabemos que Deus age em todas as coisas, podemos descansar no seu julgamento. Não precisamos nos vingar. Podemos confiar e descansar nele, pois ele sabe de todas as coisas. E você, consegue reconhecer já os propósitos de Deus na sua própria história de vida? Nas suas dores e marcas? Nos seus sofrimentos? Talvez ainda não. Mas não desanime, pois um dia Deus te revelará, como fez a José. Hoje eu quero te convidar a meditar nesta história e na sua. Você talvez se identifique com o José escravo, rejeitado pelos irmãos, ou com o José presidiário, injustiçado pela sua patroa. Importante é lembrar-se que qualquer que fosse a situação de José, ele honrava a Deus de todo o seu coração. Por isso, Deus o honrou, levantando-o como governador do Egito. Como você pode honrar a Deus hoje, na situação que você está?